Olá, meu nome é Lilian Almeida, sou advogada da União, mestre em Direito Constitucional. Também sou professora de Direito Administrativo e, como advogada da União, atuo perante o Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, no Saber Direito, estamos falando sobre direito adquirido. E essa é a nossa última aula sobre direito adquirido, ok? Na aula passada, falamos sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relacionada ao direito adquirido. Inicialmente, nós verificamos se toda a questão relacionada ao direito adquirido é, de fato, analisada pelo Supremo Tribunal Federal. E verificamos que, se a questão envolve reexame de provas, o Supremo nem chega a conhecer, por exemplo, os recursos extraordinários, ok? Também expusemos o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no que tange a diversas áreas do direito e a relação dessas áreas do direito com o direito adquirido, ok? E também verificamos, por fim, o posicionamento do STF nas repercussões gerais que foram reconhecidas em alguns recursos extraordinários. Esses recursos extraordinários ainda não foram julgados, mas são recursos extraordinários que dizem respeito ao tema do direito adquirido e vale a pena acompanhar. Então, destacamos todos esses recursos extraordinários na aula passada, ok? Temos aqui alguns alunos assistindo essa aula, o Eduardo, a Jéssica e o Antônio. Se você também estiver assistindo essa aula e tiver alguma dúvida, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Mas é importante identificar no seu e-mail o curso Direito Adquirido e o meu nome, professora Lilian Almeida, ok? Vamos também agora expor qual seria o cronograma dessa aula de hoje. Nós, inicialmente, vamos falar sobre a possibilidade da utilização da subsunção, tá? Ou seja, a possibilidade da utilização de uma norma, né, para se definir o direito adquirido. Posteriormente, falaremos sobre o método tópico problemático e elegeremos esse método como um método que pode ser aplicado para se reconhecer o direito adquirido no caso concreto. Posteriormente, enquadraremos o direito adquirido como uma questão em aberto. E, por fim, elegeremos alguns critérios para a identificação do direito adquirido no caso concreto, ok? Então, vamos começar pelo tópico 1. O tópico 1 denomina-se impossibilidade da utilização da subsunção, ok? Então, vamos lá. Ao analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós verificamos que o Supremo, ao decidir sobre o direito adquirido, ele não faz o uso da definição do direito adquirido constante na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, nós já verificamos nas aulas passadas que o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução, ele traz a definição de direito adquirido. E diz o seguinte, que direito adquirido é aquele direito que o seu titular possa exercer. Mas nos acórdãos, o Supremo, de fato, ele não utiliza essa definição, né? Então, eu posso dizer que o Supremo não utiliza a subsunção. E o que seria a subsunção? A subsunção seria justamente o enquadramento de um fato a uma previsão, uma norma jurídica. Então, no caso, seria enquadrar um determinado fato ocorrido na realidade à definição, nesse caso, do nosso estudo, do direito adquirido constante na Lei de Introdução. E, geralmente, na aplicação do direito, os magistrados, eles utilizam a subsunção para resolver os processos que lhes são submetidos. Mas, no caso do direito adquirido, como o direito adquirido ele é previsto, né, na Lei de Introdução ao Código, né, no caso, a nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Ele é previsto, mas com esse conceito impreciso, redundante, tautológico, de que o direito adquirido é aquele que o seu titular possa exercer, acaba que os magistrados, eles não fazem a subsunção, ou seja, não aplicam essa definição constante na legislação aos fatos ocorridos na realidade, ok? Mas, se no caso do direito adquirido, a gente poderia perguntar, mas será que não é possível mesmo? Bom, a Constituição, como nós verificamos, ela também não traz a definição, ela tão somente prevê que a lei não deve prejudicar o direito adquirido, tal como também não deve prejudicar o ato jurídico perfeito e também a coisa julgada. E o parágrafo 2º não trouxe essa definição. Então, eu posso concluir que não é possível a utilização da subsunção, ou seja, a aplicação da definição legal do direito adquirido
aos fatos em concreto, né, aos fatos da realidade. Mas como, então, que é considerado um direito adquirido pelos julgadores, pelos aplicadores do direito? Se não é através dessa aplicação da definição legal, se não é através da aplicação da norma ao fato, como é que pode se identificar se houve ou não a violação de um direito adquirido no caso concreto? Bom, ao examinar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nesses acórdãos que foram expostos na aula passada, posso concluir que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar questões que envolvem a alegação do direito adquirido, ele usa implicitamente o método tópico problemático, ok? Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre esse método tópico problemático. E esse método é utilizado justamente por conta da impossibilidade da utilização da subsunção, ou seja, da aplicação da definição legal do direito adquirido ao fato. Então, realmente, o aplicador do direito, ele tem que utilizar, utilizar algum procedimento para resolver se existe direito adquirido ou não no caso concreto. E parece que o Supremo Tribunal Federal, né, e eu acredito que os demais aplicadores do direito também implicitamente utilizam esse método tópico problemático. Mas o que seria a tópica? Esse termo tópica, ele é devido a Aristóteles e ele surgiu na antiguidade greco-romana e se refere aos raciocínios dialéticos, a busca de premissas, ok? A arte de se achar argumentos para se resolver um problema, tá? E no direito, o que a tópica tem a ver com o direito? Theodor Fievig, ele trouxe a tópica para o direito, ok? E ele foi o responsável justamente por fazer essa inter-relação. E ele divide a tópica em tópica de primeiro grau e em tópica de segundo grau. E nós vamos falar aqui brevemente sobre esse procedimento. Então, para Fievig, a tópica de primeiro grau seria justamente utilizada quando nós estamos diante de um problema para o qual não existe, aparentemente, uma solução prévia. Então, quando se está diante de um problema, se parte inicialmente da análise desse problema, das peculiaridades, e no caso das peculiaridades do caso concreto, para, posteriormente, se buscarem algumas premissas para solucionar esse caso concreto, ok? Para daí se oferecer imediatamente uma solução. Então, a tópica de primeiro grau seria justamente essa busca de premissas, ou seja, essa busca por uma solução para resolver um problema em que não há nenhum referencial decisório prévio, ok? Então, essa seria a tópica de primeiro grau. E já a tópica de segundo grau seria o procedimento através do qual se parte de pontos de vista já consolidados e pontos de vista esses aceitos por notáveis, por pessoas consideráveis, no caso do direito, no mundo jurídico, ok? Então, esses pontos de vista, eles já foram assentados e eles são legitimados justamente porque foram homens notáveis que expuseram esses posicionamentos, ok? E aí, observa o Theodor Fievig, então a tópica ela constitui-se nessa busca infinita de premissas, ok? Que não termina nunca. Por quê? Porque a busca de premissas, ou seja, a busca de soluções para o problema, ela vai ser infinita, porque sempre cada problema vai demandar um tipo de busca, né? Então, por isso que se diz que o método tópico problemático diz respeito a esse procedimento dialético, ok? E, bom, vamos tentar trazer esse procedimento tópico para o modo que o Supremo Tribunal Federal, né, aqui a título de exemplo, como nós analisamos a jurisprudência do Supremo, como que o Supremo Tribunal Federal ele faz para decidir a existência do direito adquirido? Será que ele utiliza esse método tópico que foi dito agora? Não é? Como seria, então, o método utilizado pelo Supremo Tribunal Federal? Bom, verifica-se que o Supremo, diante de um problema, no caso que envolve direito adquirido, para o qual não exista nenhum referencial decisório prévio, ele parte da análise das peculiaridades desse problema e daí chega inicialmente a uma conclusão e posteriormente constrói as premissas. Então, por exemplo, no caso, na análise do caso, o Supremo decide, olha, esse caso eu verifico que não existe direito adquirido, é um caso de inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Então, analisa esses problemas, chega-se primeiro a essa conclusão e posteriormente é que são construídas as premissas que irão justificar essa conclusão. Então, esse procedimento é um procedimento que é utilizado pelo Supremo Tribunal Federal quando inexiste
procedimento ou então um precedente decisório prévio, ok? Então, o Supremo ele parte da análise do problema, primeiro, parte da análise desse problema e, posteriormente, ele vai buscando algumas premissas para justificar a sua conclusão. Então, ele analisa o problema, chega inicialmente a uma conclusão e depois vai construindo os argumentos para justificar a sua conclusão. Então, em casos em que não há esse referencial decisório prévio, em que não há jurisprudência, em que não há precedentes, o Supremo utiliza esse raciocínio para decidir sobre o direito adquirido, ok? Mas, quando o Supremo ele parte de pontos de vista consolidados, ou seja, quando o Supremo ele faz a remissão a alguns precedentes para decidir sobre o direito adquirido, ou seja, quando o STF ele justifica a existência ou a inexistência do direito adquirido com base na jurisprudência pretérita, ou seja, com base em julgados semelhantes já proferidos, ele utiliza a tópica de segundo grau. Por que vocês não concordam? De acordo com o que eu falei aqui no conceito da tópica de segundo grau, justamente a tópica de segundo grau ela diz respeito a essa remissão a pontos de vista esses que foram criados por juristas notáveis, né? Que são legitimados justamente por conta dessa notoriedade de quem trouxe esse ponto de vista. E, no caso, nós podemos fazer uma correlação com a jurisprudência. Então, no caso, os precedentes, eles seriam justamente esses pontos de vista, ok? Pontos de vista pretéritos que foram reconhecidos. Então, o Supremo, quando ele está diante de um caso que envolva a alegação de direito adquirido, esse caso é muito semelhante àquele ponto de vista que já foi reconhecido no passado, podemos dizer que o Supremo Tribunal Federal, ele utiliza, nesse caso, a tópica de segundo grau, ok? E no que tange à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do direito adquirido, nós podemos dizer que o Supremo criou um verdadeiro catálogo de, que a gente pode dizer na expressão topóis, que são tópicos, né? Então, dentro dessa utilização da tópica de segundo grau, o Supremo Tribunal Federal ele cria um catálogo de topóis, é um catálogo justamente de precedentes, de pontos de vista, ok? Na ótica do estudo da tópica seria justamente isso, um catálogo de precedentes, de pontos de vista consolidados, ok? E nós poderíamos dizer aqui, de acordo com o que foi dito na aula passada sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, alguns pontos de vista que realmente já são reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal e que integram esse catálogo de tópicos do STF seriam os seguintes. Por exemplo, não existe direito adquirido a regime jurídico. Esse seria um tópico. Outro tópico que integra esse catálogo de topóis, né, de tópicos do Supremo Tribunal Federal. Não existe direito adquirido à não tributação. Existe direito adquirido, o outro, né, a concessão de aposentadoria de acordo com os requisitos vigentes no momento do preenchimento desses requisitos necessários à concessão de aposentadoria sobre a vigência da primeira lei. Um outro seria, não existe direito adquirido em face da Constituição. Um outro topói, existe direito adquirido à nomeação de candidato aprovado em concurso público dentro das vagas previstas no edital. Então, vocês concordam que esses aqui são justamente pontos de vista consolidados já pelo STF, que correspondem justamente aos precedentes jurisprudenciais. E o STF, muitas vezes, quando ele se depara com alguns casos que são muito parecidos a esses outros casos já julgados, ele simplesmente faz a remissão a esses precedentes e assim fundamenta suas decisões, ok? Então, podemos dizer que é utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para decidir sobre o direito adquirido, tanto a tópica de primeiro grau como a tópica de segundo grau. A tópica de primeiro grau, ou o procedimento tópico problemático, né, de primeiro grau, é utilizado quando o Supremo, ou então também o Supremo, eu digo aqui porque analisamos a jurisprudência do Supremo, mas até tendo em vista a impossibilidade da utilização da subsunção, podemos afirmar que os aplicadores do direito, em geral, eles, ao se deparar com uma situação que envolva o direito adquirido, eles, quando não existe um referencial decisório prévio, partem da análise do problema, chegam a uma conclusão e, posteriormente, constroem os argumentos para sustentar essa conclusão. Mas, se no caso já existe um referencial decisório prévio, o que se faz? Se utiliza a tópica de segundo grau, ou seja, é feita uma remissão, uma referência a precedentes jurisprudenciais para justificar a decisão, ok? Bom, constatada, então, a utilização da tópica pelo aplicador do direito para resolver os problemas que são concernentes ao direito adquirido, verificamos, então, que, de fato, a subsunção de uma
definição legal do direito adquirido ao fato não é muito adequada, ok? Vamos, então, falar agora, no tópico 3, sobre o direito adquirido como uma questão em aberto, ok? Então, por que seria o direito adquirido uma questão em aberto? Vamos construir esse raciocínio. Após essa constatação, né, uma constatação nova de que, de fato, não é possível utilizar a subsunção para se decidir sobre o direito adquirido, que não é possível utilizar a definição legal do conceito de direito adquirido para resolver os problemas de ordem prática, surge, então, a seguinte questão. Mas o que é o direito adquirido? Qual o núcleo essencial do direito adquirido? É possível uma delimitação teórica e abstrata para se resolver todo e qualquer problema que resolva o direito adquirido? Ou seja, é possível uma delimitação teórica do direito adquirido, uma delimitação conceitual para ser aplicada a todos os casos concretos que envolvem a alegação de direito adquirido? Bom, então vamos construir esse raciocínio. E será também uma revisão do que nós já falamos nas aulas passadas. Tanto a Constituição de 1988, no seu artigo 5º, inciso 36, como também o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não trazem uma definição, né, do que seja o direito adquirido, uma definição adequada. Então, é necessário recorrer à doutrina e à jurisprudência para tentar alcançar o significado desse direito adquirido. Nós vimos que, no estudo, através do estudo do princípio da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais, nós podemos tentar descobrir a essência do direito adquirido através da definição do que seria o núcleo essencial de um direito fundamental e através do que seria também o estudo do núcleo essencial do direito adquirido. Então, verificamos que, de acordo com a teoria relativa da definição do núcleo essencial dos direitos fundamentais, seria possível uma delimitação teórica em abstrato do conceito de direito adquirido. Então, os doutrinadores, eles entendem que direito adquirido seria aquele direito subjetivo, ou seja, um direito concreto, consequência de um fato aquisitivo que se deu por completo sob a vigência da primeira lei, ou seja, da lei anterior, e que se incorporou ao patrimônio jurídico de seu titular, também sob a vigência dessa lei anterior. Então, a doutrina entende que essa seria a definição do direito adquirido. Então, se não é possível utilizar a subsunção, também seria possível essa utilização pela doutrina, né, de um conceito para ser aplicado a todos os casos. Mas verificamos também que uma definição conceitual para ser aplicada a todos os casos, ela não é suficiente. Por quê? Porque sempre a análise da existência do direito adquirido, ela envolve a sucessão de leis no tempo e ela envolve também a necessidade de se fazer uma ponderação entre princípios constitucionais, ok? Então, é necessário sempre a ponderação entre a segurança jurídica e algum outro princípio para se poder verificar, de fato, a essência do direito adquirido, ok? Então, é necessário pegar essa definição teórica do direito adquirido, mas também aplicá-la no caso concreto através dessa ponderação e através dessa análise da sucessão de leis no tempo, ok? Então, conclui-se que, na verdade, o núcleo essencial do direito adquirido, ele deve ser alcançado através da análise de casos concretos. Então, o núcleo essencial do direito adquirido seria aquele definido para cada caso. Por quê? Não basta o núcleo essencial ser aquela definição teórica e abstrata. Por quê? Porque cada caso, ele pressupõe uma sucessão de normas no tempo. E assim, só através dessa sucessão de normas, do exame dessas leis, só através do exame de eventuais princípios que estejam em colisão com o direito adquirido, é que se pode extrair o seu direito adquirido, se poderia extrair o seu núcleo essencial, ok? Então, verificamos também que se é através da análise de casos concretos que se extrai a essência do direito adquirido, é importante analisar a jurisprudência. E analisando a jurisprudência, verificamos que o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da jurisdição constitucional, ele, no caso, ao decidir, utiliza o procedimento tópico, né? Então, bom, nós verificamos que uma definição teórica e abstrata não é suficiente. Vamos para o exame da jurisprudência, mas não é possível subsunção para se definir o direito adquirido. Então, vamos para a tópica. Mas a tópica, ela pressupõe uma busca infinita de argumentos. Uma busca infinita justamente tendo em vista a realidade dinâmica
que envolve a questão do direito adquirido. E aí nós podemos dizer que, como as circunstâncias da vida elas são extremamente mutáveis e como a questão do direito adquirido ela só pode ser analisada diante da análise de casos concretos e só através do procedimento tópico, essa questão fica em aberto, ok? Então, a questão do direito adquirido ela fica em aberto justamente porque não é possível a delimitação teórica em abstrato do seu conceito para ser aplicado em todos os casos, porque é necessário ir para a análise de cada caso concreto para se tentar extrair a sua essência, mas mesmo na análise dos casos concretos, não é possível a utilização de uma subsunção. Então, ao se utilizar a tópica, a questão fica em aberto, porque a tópica pressupõe justamente a busca de argumentos e essa busca, no caso do direito adquirido, vai ser sempre infinita, porque sempre vai pressupor uma realidade fática diferente, estando, então, a questão em aberto, ok? Então, por consequência, o significado do artigo 5º, inciso 36 da Constituição e também do parágrafo 2º do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro deriva justamente da interpretação que é conferida pelos julgadores, pelos aplicadores também do direito, ok? Então, deriva da leitura que os aplicadores do direito fazem do Instituto do Direito Adquirido. Então, repetindo, a questão do direito adquirido ela está em aberto justamente porque o núcleo essencial do direito adquirido ele deve ser buscado sempre na análise dos casos concretos. Por quê? Porque é insuficiente a utilização de uma delimitação teórica abstrata do conceito do direito adquirido, que é sempre necessário ir para o caso concreto. E para verificar no caso concreto a sua existência ou não, é necessário utilizar o procedimento tópico, que é um procedimento que naturalmente deixa qualquer questão em aberto, ok? Então, essa é a nossa conclusão a respeito da questão do direito adquirido como uma questão em aberto. Mas, apesar de se utilizar a tópica para definir o direito adquirido, verifica-se a necessidade da eleição de alguns critérios para, em cada situação concreta, em cada situação prática, se definir a existência ou não do direito adquirido. E o que ocorre? Nós verificamos que os aplicadores do direito, eles não têm uniformidade na eleição desses critérios. Então, na grande maioria das vezes, né, os aplicadores do direito, eles simplesmente fazem remissão a precedentes jurisprudenciais, utilizam a tópica de segundo grau e pronto, mas sem fundamentar. E aí, o jurisdicionado, ele fala, poxa, mas por que no meu caso não foi reconhecido o direito adquirido? A decisão simplesmente só fez remissão a um precedente jurisprudencial, eu não consegui compreender o delineamento do conceito do direito adquirido nesse caso, né? Eu não consegui entender por que o meu direito adquirido ele não foi reconhecido aqui. Em outros casos também, até que os julgadores eles fazem essa análise da lei anterior e lei posterior. Em outros casos só se faz a ponderação, ou seja, a questão do direito adquirido ela também fica em aberto pela falta de uniformidade na utilização de critérios para se reconhecer o direito adquirido. Como, né, posso repetir aqui, não é possível a subsunção, é necessária a utilização da tópica, ok, para se descobrir a essência do direito adquirido, mas é necessário, com certeza, o estabelecimento de critérios, ok? Para que haja uma uniformidade e para que o jurisdicionado ele possa sempre identificar por que o direito adquirido, naquele caso, dele foi reconhecido ou não, ok? Daí surge, então, o nosso tópico 4, que traz os critérios para a identificação, e que é até o tema dessa nossa aula de hoje, né? Critérios para identificação, ok? Então, vamos lá. Podemos dizer, então, que há uma necessidade muito grande de ser estabelecidos critérios para que o direito adquirido possa ser definido com uniformidade em cada caso concreto, considerando o que eu disse, que, de acordo com a teoria relativa da definição do núcleo essencial dos direitos fundamentais, o núcleo essencial do direito adquirido deve ser definido para cada caso, mas deve haver uniformidade na definição do núcleo essencial do direito adquirido, ok? Então, vamos estabelecer aqui 4 critérios, tá? 4 critérios que podem ser utilizados para a definição e para o reconhecimento do direito adquirido no caso concreto, ok? Vamos, então, ao primeiro critério, que está no tópico 4.1. Quem quiser anotar, o primeiro critério seria exame do direito à luz da lei anterior
e da lei posterior, de forma a se constatar se esse direito ingressou no patrimônio jurídico do titular. Então, quando o aplicador do direito se deparar com uma situação que envolva a alegação de existência do direito adquirido, qual deve ser o procedimento? De acordo com esse primeiro critério, nós devemos pegar a definição em abstrato do direito adquirido, que envolve justamente os elementos que seriam o direito adquirido como um direito subjetivo, direito esse consequência de um fato aquisitivo que se completou sob a vigência da primeira lei e que se integrou ao patrimônio jurídico do seu titular, ok? Então, à luz da lei anterior e da lei posterior, por isso que não dá para aplicar isoladamente o conceito teórico e abstrato do direito adquirido, nós temos que pegar esse conceito e aqui nesse primeiro critério, verificar se, à luz da lei anterior e se, à luz da lei posterior, esse direito adquirido, ele era um direito subjetivo, ou seja, um direito concreto, aquele direito que corresponde àquele fato previsto na norma. Posteriormente, tem que se verificar se esse direito, ele foi consequência de um fato que ocorreu inteiramente na vigência da primeira lei. Depois, temos que verificar também se esse direito ele se incorporou ao patrimônio jurídico do seu titular, também na vigência da primeira lei, ok? Então, é necessário, nesse caso, o exame do direito à luz da lei anterior, da lei posterior, para verificar se aqueles elementos constantes do núcleo essencial do direito adquirido para a doutrina, se eles todos estão presentes, né? E se ocorreram justamente à luz da legislação anterior. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, né? Paulo, por exemplo, ele é um servidor público e cumpriu em 2010 o tempo mínimo de efetivo exercício, ok? Necessário também para se aposentar e também completou a idade mínima, ok? Esses requisitos exigidos para a aposentadoria. Mas, apesar dele preencher esses requisitos necessários, ele decidiu não se aposentar em 2010, ok? Quando ele preencheu todos esses requisitos. Mas, posteriormente, veio uma emenda constitucional que alterou esses requisitos. E aí, Paulo, ele teria ou não direito adquirido a se aposentar, no caso, em 2011, de acordo com as regras da legislação anterior. Então, digamos que esse seja o problema. E vamos tentar, então, utilizar esse primeiro critério para a resolução desse problema. De acordo com esse primeiro critério, vamos verificar nessa situação se existe um direito subjetivo, ou seja, um direito concreto. Temos que verificar se Paulo, de fato, tem um direito subjetivo, ou seja, se Paulo realmente ele preencheu os requisitos necessários para a aposentadoria, ou seja, o tempo mínimo de efetivo serviço, se ele completou a idade mínima e também se completou o tempo de contribuição exigido, ok? Então, verificar se houve um direito, aqui no caso, um direito subjetivo. Também tem que se verificar se o fato aquisitivo, né, relacionado a Paulo se operou na vigência da primeira legislação. Pelo que eu narrei da situação, parece que sim. Por quê? Porque Paulo ele preencheu todos os requisitos que são previstos na norma e que são necessários para a concessão, né, da aposentadoria. Ele preencheu, ou seja, ele completou todo o fato aquisitivo na vigência da primeira legislação. Tá? Então, pode-se dizer que o fato aquisitivo se completou na vigência da primeira legislação. E, posteriormente, podemos afirmar também que, tendo em vista esse direito ser um direito subjetivo, em que se completou esse fato aquisitivo, que esse direito de Paulo, ele se incorporou ao seu patrimônio jurídico, ok? Então, aqui, utilizando esse primeiro critério, podemos dizer que Paulo teria, né, um direito adquirido a se aposentar segundo as regras da legislação anterior. Então, se ele quisesse se aposentar em 2011, ele poderia se aposentar de acordo com essas regras anteriores, ok? Então, esse é um exemplo de como aplicar esse primeiro critério, ok? Nas situações práticas, tá? Então, é fazer toda essa análise dos elementos trazidos até pela teoria do GABA, no caso concreto. Mas a grande diferença é que os aplicadores do direito simplesmente pegam a definição do que é o direito adquirido e não fazem essa análise minuciosa. E isso é simplesmente imprescindível. Por quê? Porque todos nós, no caso de decisões judiciais, nós como jurisdicionados, precisamos saber por que o nosso direito foi reconhecido como direito adquirido ou não foi reconhecido como direito adquirido. Então, é imprescindível
todo esse raciocínio aqui nesse primeiro critério, ok? Mas, prosseguindo, não basta só esse primeiro critério, nós temos 4 critérios, ok? Então, prosseguindo no critério 4.2, nós temos o seguinte, qual seria ele? Seria o delineamento dos contornos do conceito do direito adquirido no caso concreto com um certo grau de abstração, ou seja, os contornos do conceito de direito adquirido, eles devem ser delineados em cada caso, né, analisado com algum grau de abstração. E eu vou explicar para vocês o que significa isso, ok? Bom, como já foi dito, o núcleo essencial do direito adquirido, ele deve ser alcançado nos casos concretos, em cada caso. Mas, para que haja também uma posterior possibilidade de comparação do reconhecimento desse direito adquirido com outros casos subsequentes, é imprescindível que haja um delineamento dos contornos do que seria o direito adquirido para aquele caso. Isso porque eu falei que o direito adquirido, o núcleo essencial do direito adquirido, é aquele reconhecido para cada caso. Então, esse núcleo essencial ele deve ser delimitado naquele caso concreto, mas com um mínimo de abstração, ok? Então, assim, o que seria isso? Eu vou tentar exemplificar para vocês também. Então, nessa situação que eu falei, né, no critério anterior, essa situação de concessão de direito adquirido à concessão de aposentadoria de acordo com as regras da legislação anterior. Nós podemos verificar que, abstratamente, essa situação, ela diz respeito ao conteúdo da súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. Então, ao tentar delimitar teoricamente o conceito de direito adquirido nesse caso, nós podemos comparar com casos pretéritos julgados. Então, dessa delimitação teórica em abstrato de que Paulo teria direito adquirido a se aposentar de acordo com os critérios da legislação anterior, nós podemos comparar essa delimitação teórica em abstrato com uma eventual jurisprudência. Nesse caso, podemos comparar com a súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, ok? É o caso também, de um outro exemplo, da alegação de direito adquirido à continuidade do recebimento de uma gratificação que foi extinta pelo regime remuneratório do subsídio. Então, no caso, essa alegação, ela pode se coadunar, ou seja, se enquadrar também a um determinado conceito de direito adquirido que já foi estabelecido em outro caso concreto, que seria o quê? Justamente a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Mas, como temos que analisar as peculiaridades do caso, deve-se verificar também se houve uma redução no valor da remuneração global, ou seja, se houve redução no valor dos subsídios. E aí, no caso, comparando o que foi extraído de abstrato, né, dessa situação com situações anteriores, se não houve redução no valor dos vencimentos, pode-se dizer que, nesse caso, não há direito adquirido, porque, abstratamente comparando a situação com outras pretéritas, o próprio Supremo já disse que não existe direito adquirido a regime jurídico, ok? Caso, é claro, não haja redução no valor dos vencimentos. E ressaltando que essa delimitação em abstrato, ela é extremamente relevante. Por quê? Porque você permite a comparação com casos pretéritos, mas também ela pode servir para comparar casos futuros que ocorrerão com esse caso mesmo, ok? Então, por isso ela é muito importante. Vamos agora para o tópico 4.3, que seria o terceiro critério. Então, qual seria o terceiro critério? Seria a realização de ponderação de bens jurídico-constitucionais para a definição do núcleo essencial do direito adquirido, ok? Então, repetindo, o terceiro critério seria a realização de ponderação de bens jurídico-constitucionais para a definição do núcleo essencial do direito adquirido. Então, conforme nós já falamos, o núcleo essencial do direito adquirido deve ser aquele definido para cada caso concreto à luz do direito restringido, ok? Conforme ensina a teoria relativa da definição do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Então, à luz dos ensinamentos do Peter Haberle, a ponderação de bens ela deve ser o meio para justamente se determinar o conteúdo essencial dos direitos fundamentais e, consequentemente, para se determinar o conteúdo essencial do direito adquirido, ok? Vale também, nesse aspecto, lembrar dos ensinamentos de Alexis, né? E para Alexis ele também fala dessa colisão de princípios. Então, ele fala da colisão de princípios quando, em tese, mais de um princípio seria adequado àquele caso.
E aí ele diz que, também, na análise de casos concretos, é que devemos verificar qual princípio que deve preponderar, ok? Não ser excluído totalmente, mas preponderar. E é importante destacar que o fato de se dar, assim, uma maior importância a qualquer um desses princípios envolvidos no caso, não o invalida ou desqualifica, porque a sua preponderância é tão somente dada no caso concreto, ok? Então, para futuras aplicações, ele pode ser utilizado. Então, tudo isso que eu falei em relação à ponderação de princípios é para dizer que, numa determinada situação prática em que se alega a existência de direito adquirido, após se fazer esse raciocínio, né, de utilizar a definição em abstrato do direito adquirido diante da sucessão de leis no tempo, é necessário também verificar se teria um outro bem jurídico constitucional, um outro princípio que estaria em colisão com o direito adquirido com a segurança jurídica. E eu vou dizer para vocês que isso foi exatamente o que o Supremo Tribunal Federal fez em 2 julgamentos, muito importantes. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3105, que tratou da constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos dos inativos, ele diz o seguinte, olha, de um lado nós temos a segurança jurídica, ou seja, aquela previsibilidade dos inativos, né, que eles tinham de continuar contribuindo para a Previdência sem que incidisse qualquer tributo, né, sem precisar pagar qualquer contribuição. Isso porque quando eles se aposentaram não era necessário, então eles tinham essa segurança jurídica. Mas, ao mesmo tempo, tinha um outro valor, que era a solidariedade. Porque, à época, né, a Previdência Social, ela realmente estava com uma crise estrutural. E era necessário que mais participantes pudessem contribuir. Então, verificou-se no caso que o STF também, implicitamente, não foi de maneira explícita, fez uma ponderação entre 2 valores, entre a segurança jurídica e entre a solidariedade. E, nesse caso concreto, entendeu que deveria prevalecer a solidariedade. E aí, então, disse o Supremo Tribunal Federal que não houve violação ao direito adquirido aqui dos inativos, ok? Bom, por fim, vamos agora ao nosso 4º critério, que seria a correspondência do núcleo essencial do direito adquirido à sua função social. Então, o 4º critério seria correspondência do núcleo essencial do direito adquirido à sua função social. Então, deve o núcleo essencial do direito adquirido corresponder à sua função social. Então, bom, em se admitindo a ponderação de bens para determinar o núcleo essencial do direito adquirido, nós estamos reconhecendo que os direitos fundamentais, no caso, eles não são absolutos. Eles não são absolutos, então, consequentemente, também, o direito adquirido não é absoluto, justamente porque é possível essa relativização do seu conteúdo no caso concreto. Mas será que essa relativização ela pode ser, assim, absoluta ou ela deve seguir um dado fixo? Bom, o Peter Haber, ele defende o seguinte, que uma ponderação de princípios ela é inconstitucional se ela não alcançar a função social. Ou seja, o limite da ponderação de princípios seria justamente a função social. Por isso se defende que o núcleo essencial do direito adquirido deve corresponder à sua função social. E eu vou tentar explicar melhor o que seria essa função social, né? O valor função social, ele está muito inerente ao mundo jurídico, né? E seria justamente correspondente a essa noção de que o direito ele não deve privilegiar tão somente alguns grupos isolados ou então algumas pessoas isoladas, mas o reconhecimento de um direito deve levar em consideração a coletividade, deve levar em consideração o interesse público. Então, isso diz respeito à relação do direito com a função social, ok? Então, podemos defender que na ponderação de princípios, né, que envolve justamente a segurança jurídica, o direito adquirido e um outro eventual princípio, sempre deve-se ter em conta o valor função social. Ou seja, deve-se sempre observar se, através dessa ponderação, se está alcançando, se está atingindo a função social. E se não se estiver, no caso, atingindo a função social, essa ponderação de princípios será inconstitucional, ok? Bom, no caso, seria também importante dizer que essa função social seria, então, consequentemente, o limite da ponderação de princípios. E aí eu vou também citar alguns exemplos para vocês, ok? Então, vamos falar desses 2 mesmos casos em que o STF implicitamente utilizou a ponderação de princípios, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3105
e também no julgamento da ação direta de constitucionalidade número 29 e no julgamento da ação direta de constitucionalidade número 30, ok? Repetindo, a ação direta de inconstitucionalidade número 3105 diz respeito à incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos dos inativos e as ADCs 29 e 30 dizem respeito justamente à constitucionalidade da aplicação da lei da ficha limpa a fatos ocorridos no passado. Então, quando o STF, no caso da ADI 3105, ele fez uma ponderação entre segurança jurídica e entre solidariedade, vocês podem observar que também o STF ele observou esse valor função social. Justamente porque, se fosse ser reconhecido o direito adquirido nesse caso concreto, isso estaria beneficiando um certo grupo de pessoas inativas. Mas, consequentemente, toda a sociedade, digamos assim, né, poderia estar prejudicada em razão do sistema previdenciário que estava simplesmente caótico. Então, o STF, nesse caso, ao observar a função social, é que ele disse, não, realmente eu vou restringir aqui a segurança jurídica e vou reconhecer aqui como preponderante a solidariedade, tendo em vista esse valor função social, porque assim, levando-se em conta também o princípio do equilíbrio atuarial, também do sistema, deve ser preponderante a solidariedade, porque assim se estará atingindo a função social, ou seja, a coletividade como um todo será melhor, digamos assim, privilegiado do que simplesmente alguns poucos inativos. E o Supremo também, quando ele realizou o julgamento das ações diretas de constitucionalidade número 29 e número 30, também através da ponderação de princípios, né, dos princípios da segurança jurídica e do princípio da moralidade, ele pensou também no valor função social. É interessante depois, quem quiser, olhar o inteiro teor do acórdão e das discussões que foram feitas. Os ministros a todo tempo falavam da moralidade, de que a sociedade, ela clamava, porque foi justamente um projeto de lei oriundo da iniciativa popular. Então, toda a sociedade gostaria que fosse declarada a constitucionalidade dessa norma, né? E, no caso, deveria ser preponderante justamente a moralidade, porque ela atingiria, ela alcançaria, no caso, a função social. Então, nesse caso concreto, também o Supremo, ao fazer a ponderação entre segurança jurídica e entre a moralidade, ele alcançou a função social, que seria justamente essa coletividade, o interesse do todo, né? E é importante também destacar que esse interesse não diz respeito ao interesse da pessoa jurídica de direito público, mas sim ao interesse público dito como interesse público primário de todos, ok? Então, defende-se que, a título de conclusão, no caso, um direito adquirido, o núcleo essencial dele deve corresponder à sua função social, ok? E uma ponderação de princípios que coloque em questão essa função social, ela será inconstitucional, ok? Bom, essa então foi a nossa aula de hoje sobre os critérios, né, para a identificação do direito adquirido. Eu gostaria de perguntar aqui para os nossos alunos se eles têm alguma dúvida. Qual a relação entre a tópica de segundo grau e a referência à jurisprudência no julgamento sobre o direito adquirido? Bom, Jéssica, sua pergunta é muito interessante. Por quê? Conforme eu expliquei para vocês aqui, nessa aula, no caso, existe a tópica de primeiro grau e a tópica de segundo grau, né, como procedimentos argumentativos decisórios utilizados. E verificamos que, na hora de se reconhecer o direito adquirido, o aplicador do direito utiliza tanto a tópica de primeiro grau como a de segundo grau. E a tópica de segundo grau, que diz respeito à sua pergunta, ela é justamente aquela em que o aplicador de direito ele faz referência a pontos de vista reconhecidos por notáveis, né? Então, esses pontos de vista eles são justamente utilizados porque eles foram legitimados por terem sido reconhecidos por notáveis. E a referência a precedentes jurisprudenciais nada mais é do que isso, do que a tópica de segundo grau, porque quando se fundamenta uma decisão, no caso do direito adquirido, para se reconhecer a sua inexistência, por exemplo, por conta da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, e se o julgador, na hora, ele utiliza essa jurisprudência do Supremo, por exemplo, de inexistência de direito adquirido a regime jurídico para fundamentar a sua decisão, nós podemos dizer que ele está utilizando a tópica de segundo grau. Mais alguma dúvida?
Os critérios de identificação do direito adquirido, sugerido na aula de hoje, são destinados apenas aos magistrados? Ótima pergunta, Antônio. Gente, os critérios que foram propostos na aula de hoje, eles podem ser utilizados por qualquer aplicador do direito, ok? Então, por exemplo, um advogado que seja contratado por um cliente e, no caso, esse cliente, ele queira demonstrar que ele tem um direito adquirido no caso concreto, esse advogado ele poderá utilizar esses 4 critérios para mostrar ao magistrado que, naquele caso concreto, o seu cliente tem direito adquirido. Ou seja, ele vai primeiro examinar o direito à luz da lei anterior e da lei posterior para verificar se esse direito foi incorporado ao patrimônio jurídico. Depois ele vai comparar o que foi extraído do núcleo essencial do direito adquirido nesse caso concreto com algum outro precedente em abstrato. Posteriormente ele vai fazer uma ponderação, vai mostrar quais são os princípios que estão em colisão e vai mostrar qual que deve ser privilegiado. Nesse caso, na defesa do seu cliente, vai dizer que a segurança jurídica e o direito adquirido devem ser privilegiados. E, por fim, vai demonstrar que está alcançada a função social, ok? Então, seria essa a resposta. Pode ser aplicado por todos. Vamos, então, chegar ao resumo do que foi dito nessa aula de hoje, ok? Bom, no primeiro tópico, falamos sobre a impossibilidade de utilização da subsunção. No tópico número 2, falamos sobre a possibilidade de utilização do método tópico problemático. Na sequência, falamos sobre o direito adquirido como uma questão em aberto. E, por fim, elegemos alguns critérios para a identificação do direito adquirido no caso concreto. O critério número 1 seria o exame do direito à luz da lei anterior e da lei posterior, de forma a se constatar se esse direito ingressou no patrimônio jurídico do titular. Critério número 2 seria o delineamento dos contornos do direito adquirido, no caso concreto, com um certo grau de abstração. Critério número 3, realização de ponderação de bens jurídico-constitucionais para definição do núcleo essencial do direito adquirido. E critério número 4, correspondência do núcleo essencial do direito adquirido à sua função social. Se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever as aulas, é só acessar www.tvjustiça.jus.br. Não se esqueça que o Justiça, nesse caso, seria sem o cedilha. E também assista aos demais programas da família Saber Direito, o Saber Direito Debate e o Saber Direito Responda. Muito obrigada!